Beleza. Obrigado, pastor, aí, então, pelas palavras, né, iniciais. Deus possa estar abençoando a todos nós, tanto a mim aqui neste momento que vou compartilhar com vocês a palavra de Deus, e também a vocês, que o Espírito Santo também esteja com cada um de vocês, ajudando-os, né, na compreensão do assunto que nós iremos estudar neste momento. É um assunto interessante, como o pastor mencionou no início. Já vou logo de antemão respondendo aqui, adiantando algumas coisas. Possam ser que muitas dúvidas sobre esse assunto a Bíblia ela não deixe tão claro. Nós vamos aqui desde já, então, aprender um pouco do que a Bíblia deixou revelado a nós. Existem vários textos, né, que até dizem que as coisas reveladas pertencem ao homem, as encobertas pertencem a Deus. E não podemos nos esquecer lá do nosso estudo nosso estudo número 1, né, primeiro, no caso, que falou ali que o objetivo das Escrituras, né, João 5, verso 39, examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então, o foco das Escrituras é a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia, do início ao final, do Gênesis ao Apocalipse, ela vai ter o foco principal de nos mostrar a salvação em Cristo Jesus. Mas, além disso, a gente, como curioso que somos, vamos ter algumas dúvidas com relação a alguns temas, entre eles a origem do mal. Então, eu vou sugerir a vocês, então, quem tiver pergunta, como o pastor falou, pode aí abrir o microfone, ou se você quiser, como eu vou agora aqui compartilhar uma tela, para ficar um pouco mais rápido, mais dinâmico o nosso estudo, você pode ir no bate-papo e digitar a sua pergunta, ou se você, estou com vergonha que eu digito devagar, tal, ou não quer digitar, então mande lá no bate-papo, eu tenho uma dúvida. Então, assim que alguém, ou eu, ou alguém da nossa equipe aqui ler, eles vão me interromper, ou eu vou interromper e posso estar esclarecendo essa dúvida. A partir depois, né, do nosso estudo, caso tenha alguma dúvida, temos aí a nossa equipe, né, lá na sala, no nosso grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp também tem meu número lá. Sou lá um dos responsáveis lá do grupo também, um dos administradores. Tem um símbolozinho da Novo Tempo. E aí você pode me procurar no particular e mandar a sua dúvida, que eu vou ter a maior satisfação em responder. Tá bom? Então, mediante isso, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela para começarmos o nosso estudo. Deixa eu ver se é essa daqui mesmo. Ok. Deixa eu achar aqui. Ricardo, tá tudo ok por aí? Tá aparecendo aí, Ricardo, o pastor? Tá ok. Tá ok? Beleza. Então tá bom. Então, nosso guia de estudos bíblicos aí, ouvindo a voz de Deus. Como o pastor falou, hoje nós estamos no terceiro. Só relembrando, então, que nós estudamos no estudo passado, estudamos, então, sobre a beleza da criação divina. Lá na recapitulação dizia, né, então, que nós aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus o Pai, o Espírito Santo e Deus o Filho. E ele diz também que o homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão, do homem. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte, por causa da desobediência à palavra de Deus. Então, hoje nós vamos estudar a origem do mal. Aonde se originou o mal? Surgiu com Adão e Eva? Surgiu antes de Adão e Eva? Aonde foi? Foi na terra? Em que lugar foi? Então, esse é o tema do nosso estudo. E é uma das dúvidas que pode vir à nossa mente como que nós podemos harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doenças, sofrimento, morte, violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Então, o nosso estudo de hoje vai responder estas e outras perguntas. Então, vamos entender um pouquinho a origem do mal. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Apocalipse capítulo 5, verso 11. Essa é a primeira pergunta que você ou respondeu pelo seu livro, guia de estudos, ou pelas perguntas que você respondeu de forma online. Lá em Apocalipse capítulo 5, verso 11, diz o seguinte: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos,
cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Então, de quantos anjos é composto o exército de Deus? É composto de milhões, né? Milhares de anjos. Algo interessante, eu não sei se você já parou para pensar nisso, é interessante e importante você entender que os anjos, eles foram criados tudo de uma tacada só. Eles não se reproduzem como seres humanos reproduzem. Então, a mesma quantidade de anjos que havia desde a criação deste mundo é a mesma quantidade de anjos que nós temos em nossos dias. A segunda perguntinha é: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Então, baseado nessa segunda pergunta, você já começa a entender de onde se originou o mal e quem foi o responsável por isso. A Bíblia diz: perfeito era nos teus, né? Nós vamos ler ali em Ezequiel. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Então, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Perfeito era nos teus caminhos, até cometer iniquidade. Se você ler aí no seu livrinho, quem tem um livrinho no rodapé, né, ali diz que então que iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Se você for lá em 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento, 1 João capítulo 3, verso 4, ali diz então que iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Então, que outros pecados este anjo cometeu? Então, nós já vimos que o pecado ele se origina de um anjo que foi criado perfeito, sem pecado, né? E ali, então, ele elevou o seu coração por causa da sua formosura, o seu orgulho, né? E ali, então, nós vamos ver outro texto bíblico que vai nos direcionar para alguns outros pecados que esse anjo cometeu. Então, ali em Isaías 14, verso 12, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, que outros pecados esse anjo cometeu? Se você tem aí de marcar V ou F, queria sentar-se no trono de Deus. O que você acha? Verdadeiro ou falso? A resposta é verdadeira. Esse anjo ele queria sentar-se no trono de Deus. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Verdadeiro. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E aqui vale uma observação. É interessante que Lúcifer, apesar de saber da responsabilidade do poder que ele havia recebido do próprio Deus, ele não conseguia ser igual a Deus. O máximo que ele conseguia, que ele queria, a Bíblia diz que era ser semelhante a Deus. Semelhante igual, se você pesquisar, você vai ver que não é a mesma coisa. Então, essa era uma das características de Lúcifer. Então, a Bíblia diz também que ele queria o lugar de Deus, ou seja, ele queria ser adorado, ele queria que a adoração fosse voltada para ele. E ele amou a Deus? Essa alternativa é falsa. Então, ele não queria, né, amar a Deus. Isso foi uma coisa que ele deixou de lado. Uma outra explicação interessante, você vai ouvir muita gente falando de Lúcifer, mas se você for à sua Bíblia, né, possivelmente as traduções brasileiras, elas não, na nossa tradução não existe a palavra Lúcifer. Lúcifer é uma tradução da Vulgata Latina, em latim, da Bíblia, foi traduzida e ali então colocou-se Lúcifer quando a palavra era portador de luz, e essa palavra então Lúcifer acabou se tornando um nome. Então esse nome Lúcifer não tem na nossa Bíblia.
Então, por se tratar de um nome comum que foi sendo ali usado, nós, então, para identificarmos, nós falamos, então, como esse anjo se chamando Lúcifer. Quarta pergunta, qual foi o resultado da rebeldia deste anjo? Então, diz aí, Apocalipse capítulo 12, dos versos 7 até o 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, qual foi o resultado dessa rebeldia? Houve no céu uma grande peleja ou guerra, se você quiser responder também está certo, entre Cristo e Lúcifer. Quando você leu ali Apocalipse capítulo 12, apareceu o nome Miguel, né? Aqui também é um tema da gente acabar estudando até bastante sobre isso, é um estudo aprofundado até um pouquinho mais, mas você vê que Miguel na Bíblia é um nome usado para Jesus, é o nome de guerra de Jesus na Bíblia. Ele vai aparecer ali, vai aparecer no livro de Daniel, vai aparecer ali também na carta de Judas, né? Se eu não me engano, essa disputa, né, de Miguel ali com Lúcifer. É uma guerra, então é o nome de Jesus. Miguel em grego e hebraico, né, também seu significado significa aquele que é como Deus. Aquele que é como Deus. Então, Jesus, no seu nome de guerra, assume esse nome de Miguel. Passando, então, o mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Apocalipse, capítulo 12, verso 4. Então, Lúcifer, ele se rebela contra Deus e agora ele não é um anjo portador de luz, mas sim diabo, o adversário, Satanás. Ele enganou um terço dos anjos, como nós lemos ali, levou o homem ao pecado, o primeiro casal, Adão e Eva, nós vamos ler depois, já estudamos um pouquinho também no estudo passado. Ele é responsável por todo o mal que existe. Então, o mal se originou nesse anjo. O mal não vem de Deus. Lá no Salmo 5 diz isso, que em Deus não subsiste, ou seja, na essência de Deus não existe mal. E esse mal surge, então, de Lúcifer. A Bíblia diz também que ele vive pecando desde o princípio, 1 João capítulo 3, verso 8. Ele foi homicida desde o princípio, João capítulo 8, 44, e ele é mentiroso e o pai da mentira. Essas são alguns ali dos adjetivos também mencionados a Lúcifer. Ali também diz que Jesus o venceu na cruz. E aqui então vai ser o tema do nosso próximo estudo, o plano da salvação. E ali a Bíblia nos dá uma esperança que ele será finalmente destruído. Vão ser temas dos nossos próximos estudos também. Então não perca a cena dos nossos próximos estudos para você entender todo o contexto. Então, continuando, aí temos um gráfico para você entender um pouquinho mais a origem do mal, né? O Lúcifer, ele teve dentro dele o orgulho, cobiça, ciúmes, rebelião, mentira, né? Lá em cima, não sei se você está vendo, Apocalipse 12, verso 4, diz lá, ó, que a sua cauda, fazendo ali uma relação com o dragão, que é Satanás, arrastava a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, e esteve para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Eu estou ouvindo o microfone aberto. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Não? Então, beleza. Então, vamos dar sequência aí. Os outros textos aí você já leu, nós já lemos no decorrer do estudo. Então, a próxima pergunta, a quinta pergunta. Que advertência Deus fez a Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, depois, então, de ele ter criado, né, os seres humanos? Gênesis capítulo 2, do verso 15 até o verso 17. Diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden, para o cultivar
e o guardar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa foi a ordem de Deus, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, qual foi a advertência de Deus? Adão e Eva, ele disse, não comam da árvore do conhecimento do bem, né, e do mal. Se comerem, certamente morrerão. Essa foi a advertência que Deus deu ao primeiro casal ali no jardim do Éden, né? Então, a sexta pergunta, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis capítulo 3, dos versos 1 até o 5, diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Então ela disse que é certo que não morrerás, e eles serão o quê? Como Deus. Olha só, então, de enganador do céu, de inimigo de Deus, agora então na terra, ele se disfarça de uma serpente no jardim do Éden e ele vai e engana o primeiro casal, né? Engana a mulher e assim automaticamente a mulher ela acaba enganando o homem. E aqui então nós vamos passar para a nossa próxima pergunta, né? Que vai ter a ver com o nosso estudo. Mas antes disso, eu preciso dizer uma coisa para você. Satanás ele só conseguiu tentar Adão e Eva porque Eva se distanciou de Deus. Ela ficou longe de Deus. Ela ficou longe do seu marido e longe de Deus. E assim ela caiu nos enganos de Satanás. Então, desde já eu faço um apelo a você. Não se afaste dos caminhos do Senhor. O inimigo ele é muito astuto, como nós já lemos. O inimigo ele é sagaz. Ele sabe aonde ele pode te tentar. Se você se afasta de Deus, se você deixa a dúvida gerar no seu coração, que nós vamos ler o próximo texto, é assim que ele vai ganhar o seu coração. Sétima pergunta: que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Vanessa levantou a mão. Quer fazer uma perguntinha? É que eu não entendi esse negócio aqui. Será que os anjos são estrelas? Esses são os anjos. É a Maria Eduarda que está falando? É isso. Repete a perguntinha que o meu alto-falante estava baixinho, eu não ouvi. Eu não entendi esse negócio de será que as estrelas são os anjos? Ah, entendi. Tá, vou voltar aqui então lá naquele quadro lá para você. Boa pergunta, né? Cadê? Aqui, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, isso? Isso. Ah, beleza. Então tá bom. Então se você tá com a sua boa pergunta, boa observação, estão vendo aí? As crianças aí estão curiosas, hein? A linguagem de Apocalipse, ela é uma linguagem simbólica, né? É uma linguagem simbólica. Quando ali ele está falando da cauda, depois do Duda, né? Geralmente as Marias Eduardas chamam-se apelidadas de Duda. Então depois com mais calma aí, com bastante com mais calma, você lê Apocalipse capítulo 12 e ali ele vai falar um pouquinho sobre um pouquinho dessa guerra no céu. No verso 4 vai falar sobre a sua cauda, né? Falando do dragão, que é o próprio Satanás. Você entendeu? E ali diz que a sua...
A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Quando a gente vai para o estudo profético, lá no livro de Isaías, a cauda ela tem relação com a mentira, né, o seu engano. E ali, em profecia, estrelas também tem a ver com a questão dos anjos. Então, esse é um estudo mais voltado ali para a área da profecia, né? Que nós entendemos através dessa conversão profética que a cauda é a mentira e as estrelas ali, então, estão relacionadas aos anjos. Entendeu? Não sei se ficou muito claro aí, se você entendeu. Sim. Conseguiu entender? Então, é relacionado às profecias. Mas obrigado aí pela pergunta. Se tiverem mais dúvidas, podem perguntar aí, fique à vontade. Ou se algum dos nossos aí instrutores também quiser dar alguma contribuição, fiquem à vontade. Ok? Então, vamos voltar lá para a nossa 7ª pergunta. Beleza. Então, aí nós já lemos que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram, né? Ali, Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Então, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Jesus Cristo, né, ou seja, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. O que Deus estava falando ali naquele momento era a solução para o pecado. A solução para o pecado vem de Jesus Cristo. Adão e Eva, então, cometeram ali o primeiro pecado na terra. Ali a Bíblia diz, então, que eles haveriam de morrer. Você pode se perguntar também, mas a Bíblia diz que eles iam morrer e eles não morreram. E aí? Então, Satanás estava com a razão? Não. Precisamos entender que a morte do ser humano, ela não acontece apenas ali naquele momento físico, instantâneo. Mas um homem, um exemplo, ele foi criado para ser eterno, a Bíblia diz. E a partir do momento em que ele come ali do fruto, ele já não vai mais ter a eternidade. Ele vai morrer, mesmo que não seja ali naquele momento, mas em um momento futuro ele haveria de morrer. E naquele momento, Deus então restitui o plano da salvação, como diz em outros textos da Bíblia, que já havia sido instituído desde antes da fundação do mundo. E ali então Deus Queria fala... fazer uma pergunta. Tá, deixa eu só concluir aqui. Gessiane, né? Vou te dar a Isso. palavra. Então, naquele momento, então, Deus já institui o plano de salvação em Cristo Jesus. Você vai ver no contexto ali do Éden, que o primeiro casal, então, eles ficam com vergonha, se escondem, eles colocam ali folhas, e aí Jesus, então, naquele momento, mata ali o primeiro cordeirinho e veste eles com o primeiro cordeirinho, aquele simbolizava também a justiça de Jesus, cobrindo ali, então, o primeiro casal naquele momento. Pode perguntar, Gessiane. No caso, então, o descendente da mulher, nesse versículo, é Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente. A cabeça da serpente significaria o quê nesse contexto? Gessiane, o contexto aqui, na verdade, a serpente é o próprio Satanás. Não sei se você já matou uma cobra, ou já viu alguém matando, ou já ficou sabendo de alguém matando. A linguagem da Bíblia é uma linguagem muito literal em alguns aspectos de coisas que realmente acontecem. Ou seja, quando você vai matar uma cobra, se você mata ela, mata não, então ela não vai morrer. Mas se você corta o rabo dela ou o meio dela, ela morre? Não, eu geralmente mato se ficar na cabeça mesmo, né? Exatamente. Então, essa simbologia aqui está dizendo que Jesus Cristo esmagaria a cabeça, ou seja, ele vai eliminar o mal. É uma linguagem para dizer isso, entendeu? Vai eliminar o mal, ou seja, vai eliminar o próprio Satanás. Entendeu? Entendi. Beleza. Obrigado aí por sua pergunta também. Então, Pastor, oi. o pastor, boa noite. Boa noite, Richelle. Eu também, assim, eu fiz o estudo
estudo também, eu fiquei nessa questão e na próxima questão, na oitava, né? Uhum, Que eu não consegui plano de salvação, assim, ver onde está escrito. Que a serpente, eu sabia que significava o Satanás, tudo, mas eu não consegui entender no contexto, porque assim, quando eu li, e vários outros estudos que eu também já fiz, a gente fala assim, que certamente morrerás, ou seja, positivamente morrerás. Então, conforme a gente foi se distanciando do princípio, o homem foi morrendo cada vez mais, ou seja, ele ficou tendo mais pecado, ele foi espiritualmente morrendo e também fisicamente. E os uhum, primeiros lá viviam não sei quantos anos. Hoje, nossa expectativa de vida é 100 anos, 125 anos. Ninguém, né? Então, assim, eu não consegui enxergar, não sei se eu puder se esmiuçar isso daí, explicar um pouco melhor, porque eu não consegui entender dessa forma. Eu só consegui ver, assim, o que Deus deu a Adão e Eva, que eles vão morrer, ou seja, eles cometeram o pecado, vão perder morrerá fisicamente e espiritualmente, que é o pior de todos o mal, né? Então, é assim, se eu puder, por favor, explicar mais assim, esmiuçado ali, porque eu não consegui enxergar isso. E essa explicação do plano da salvação, em que aspecto que entra isso daí? Eu consegui ser claro? Não sei se deu. conseguiu sim, Richelle. Essa aqui vai entrar, então, numa das questões, algumas perguntas, né, que a gente não tem uma resposta tão concreta, se dizer assim, né? Um exemplo disso, a gente vê muito poucos textos falando sobre a origem do mal, né? Vocês viram aí que foram poucos textos que nós temos na Bíblia. Então, a Bíblia ela é muito direta em falar que o plano da salvação é em Cristo Jesus. Desde o Jardim do Éden até ali o Gênesis, o Apocalipse, o plano da salvação ele está em Cristo Jesus. Então, a gente entende ali também, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, eu acho que entendi. Você entendeu? Deixa eu só me perguntar aqui. Você entendeu o contexto, mas você quer mais textos bíblicos ou você não entendeu? Só para entender, só para ficar mais claro para mim aqui. Eu, eu, eu vi que, pelos textos que vocês passaram, e lendo o texto, eu não consegui enxergar, não consegui ver esse plano da salvação. E quando a gente lê, eu sei que a Bíblia, a gente tem várias alegorias, várias assim, como que eu posso dizer? Eu não posso também ser ao pé da letra, mas mesmo lendo, eu não consegui enxergar esse plano da salvação. Eu sei que o Evangelho, por si só, Uhum, principalmente o Novo Testamento, traz as boas novas, esperança. Então, o Evangelho é esperança. Então, assim, eu tenho que ter uma coisa que me reconecte ao divino de novo. Só que, uhum, assim, eu não consegui entender, eu não vi isso, eu não enxerguei isso no texto, na escritura. Que, tipo assim, até na Bíblia, que eu estava lendo, na versão que eu estava lendo, e não fala de Jesus Cristo, descendente da mulher, ele fala somente ao descendente, entendeu? Eu não consegui enxergar isso. É isso que eu queria entender no contexto, entendeu? entendi. Pastor Patrick, Não, oi. Deixa eu posso ver se dar o uma pastor contribuição aqui? pode sim. Eu só ia dar uma adiantada, Richelle. Eu entendi um pouquinho a sua pergunta, o pastor vai explanar aqui, enquanto eu vou procurar um outro texto aqui também. Mas, assim, o tema, o plano da salvação, literalmente é o tema do nosso próximo estudo. Então, eu creio que no Entendi. próximo estudo nós vamos ter mais. É por isso que eu fui até falando ali no início, né? Que esse estudo de hoje ele é bem voltado mais só sobre a origem do mal. Mas a gente vai explicar aqui para você, pode ficar tranquilo. Mas no próximo estudo nós vamos ter mais detalhes, mais ali esmiuçado, né? E se, todavia, no próximo estudo, caso ainda fique alguma dúvida, baseado nos textos que nós fomos lendo ali, aí você pergunta novamente e a gente vai ter ali a satisfação de estar respondendo, tá bom? Pode falar, pastor Tá Cláudio. bom, obrigado. Não, era exatamente isso que eu ia falar, Richelle. Nós vamos aprofundar esse assunto, tanto da origem do mal, como também do plano que foi elaborado
para resolver esse problema do mal, né, do pecado. Então, eu queria só entender, assim, dentro da sua pergunta, você entende que houve um momento em que Deus teve que agir para resolver esse problema do pecado, não é isso? Só para a Sim, gente isso eu acompanhar a tua linha entendo. de raciocínio. Sim, Ok. Aí você não está conseguindo enxergar aonde entra Deus nesse plano, correto? Como que sim, Deus agiu nesse plano? exatamente, porque até assim, lendo, de que Deus deixa claro na Bíblia que eles morrerão, eles vão morrer, Certamente morrerás. certamente morrerá, Uhum. e Então, expulsa a eles parte... do jardim do Éden, ou seja, você vai ganhar do Isso, seu suor, do seu trabalho. Só que isso. daí em diante, eu tô questionando, sabe? Ok. Porque eu respondi lá no grupo tudo, eu não consegui enxergar isso no texto. Aí eu só queria entender. É exatamente essa dúvida, pastor. Certo. Então, vamos Pastor, lá. vou só falar uma Sim, coisa aqui, Ricardo. pastor, rapidinho, para ajudar aí. Ele está questionando, no caso, no verso de Gênesis 3:15, né? É porque Uhum. quando a gente responde lá online, como é múltipla escolha, não é igual, no caso, Eu que a tô gente está vendo estudando aqui isso. do livrinho. Pois Eu é, tô então vendo que tem ele uma queria só diferença nas entender perguntas. isso. Ele só queria entender aonde que em Gênesis 3:15 é anunciado o plano da salvação, porque aqui é a primeira profecia messiânica, na Gênesis 3:15. Então ele queria entender isso, onde que a gente vê aqui que isso aqui é o plano da salvação anunciado aqui em um único versículo. Aí se tiver Então, como vamos lá. explicar para ele isso, né? Vamos lá, Richelle. Havia necessidade de alguém morrer, porque o salário do pecado é a morte. Isso está lá na Bíblia também. Então havia necessidade de morte. E o próprio Deus falou, certamente morrerás. Então havia aí a necessidade de alguém morrer. E se havia necessidade de alguém morrer, e esse alguém não poderia ser o próprio homem, porque Deus amou o mundo, né? Deus ama este mundo. Então ele já preparou, elaborou um plano para retirar esse peso do homem, essa necessidade do homem morrer, mas alguém morreria no seu lugar. Aí entra o plano de que Jesus morreria no lugar do homem. Então Jesus, né, foi aquele que esmagou a serpente, a cabeça da serpente. Qual é a cabeça da serpente? A origem do mal, o pecado. Porque você, acabando com o pecado, você acaba com a serpente, que é Satanás. E foi exatamente isso que aconteceu na cruz. Quando Cristo na cruz falou, está consumado, ele esmaga a cabeça da serpente, que é o pecado, ele acaba ali, ele justifica o pecado, o pecador, no caso, não o pecado, desculpe, ele justifica o pecador, e ali ele acaba com essa cabeça, destrói essa cabeça da serpente, e ali ele faz ali ele transforma aquela maldição em bênção. Porque agora a morte tem solução. Se eu morro acreditando em Cristo Jesus, no sacrifício que ele fez na cruz, eu tenho a vida eterna. Mesmo que eu morra, eu tenho a vida eterna. Essa é uma da promessa bíblica também, que a gente vai estudar mais para frente. Não sei se eu consegui ser bem claro, mas Não, acompanhando sua linha de conseguiu raciocínio. sim. Agora eu consegui. Agora ficou claro. Até porque agora fez até sentido porque que fala que num livro que eu li uma vez que falava sobre o sangue de Jesus, né? Que ele Isso, lava a alma e reconecta exato, a gente ao divino, né? exatamente. Então entendi. Agora ficou Porque, claro. Entendi. porque com o pecado houve a ruptura entre nós e Deus, não é? E Jesus veio restabelecer essa ligação. Então ele acabou com a cabeça da serpente, que era exatamente o muro que nos separava entre Deus e os homens. Tá bom? Mas Tá vai lá, bom, pastor Patrick. obrigado. Não quero atrapalhar Obrigado. muito, não. Não, alguém mais fez uma pergunta Obrigado, aí. pastor. Valeu. Que isso, Richelle, tamo junto. Só para você entender um pouquinho mais também, o contexto ali, até em Apocalipse, depois que você deve dar uma lidinha também, em Apocalipse 12, ele vai falar novamente ali dessa guerra entre a mulher e o dragão, né? Então,
desde o Gênesis até o Apocalipse, ele vai começar a ter essa simbologia de mulher. Ali diz do descendente, na verdade, no original ele fala até a semente, né? Aquilo que vai crescer. Então, esse é como nós chamamos, perdão, hoje, de o grande conflito, né? A luta entre o bem e o mal, que ele se estende ali desde do céu e vai até o final dos tempos, né? E ali, então, essa guerra ela é uma guerra constante. E esse esmagamento da serpente, ele se conclui também em breve. Depois, se você quiser dar uma lidinha, Romanos 16, verso 20, vai chegar um momento onde é como se Deus, ali nesse momento na cruz, é como se Jesus estivesse segurando ali na cabeça da serpente. E Romanos ali 16, 20 vai falar o momento em que ele vai esmagar, porque hoje Satanás não está vencido, né? Integralmente se dizer assim. Mas vai chegar um momento em que a serpente ela vai ser realmente exterminada, né? O mal vai ser totalmente exterminado. Então, até Romanos 16, verso 20, ele vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Mas boa pergunta. No próximo estudo a gente vai ampliar um pouquinho mais. Alguém fez uma pergunta, eu não vi quem foi, que acho que levantou a mão aí. Quer perguntar? Hilda Maria. Hilda Maria levantou a mão aqui. Pode abrir seu microfone. Acho que ela não está ouvindo, ou ela levantou sem querer a mão. Vamos prosseguindo, pastor Patrick, depois a gente verifica. Beleza. Tá bom? Então tá bom, vamos continuar aqui. Então, respondendo ali a sétima pergunta, né? Ele deixaria o céu e através do... falando de Jesus, ele através do ministério da encarnação nasceria de mulher, viveria como homem e por sua morte e ressurreição decretaria o fim do domínio de Satanás. Então aqui também é uma profecia falando de nascer de uma mulher, mas da descendente, né, de Eva também falando ali do futuro. Então, oitava pergunta: de que maneira Satanás nos engana hoje? Isso daqui é muito importante você entender essas formas de engano de Satanás hoje. Está em 2 Coríntios 11, verso 14 e 15, e Mateus 24, 24. Diz o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, de que maneira Satanás nos engana hoje? E ali o texto vai responder, então, transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios. Então, às vezes nós temos aquela mentalidade que Satanás é um bichinho feio, que ele vai aparecer sempre de uma forma feia, né? Ali com tridente, com rabinho, pegando fogo, com 2 chifrinhos. Ele só aparece assim de forma clara. É uma ilusão. Nós precisamos tomar muito cuidado. No Jardim do Éden, ele apareceu na forma de o quê? De uma serpente, né? Ali um dos animais criados por Deus ali, então eles aparecem, nossa, que legal, uma cobra falando. Se você se lembrar também ali no deserto da tentação, ali diz que ele aparece como uma forma de um anjo, né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Paulo tem um texto em Coríntios que ele fala que nós devemos tomar cuidado, que na mesma forma como ele enganou Eva no início do mundo, ele quer enganar a nós hoje. Então, nós precisamos tomar cuidado. Então, quer dizer ali, quando nós lemos esse texto, que Satanás ele é capaz de fazer milagres, ele é capaz de fazer prodígios, né? De falar ali, prever o seu futuro, induzindo a sua vida ali a um futuro ruim. Se você vê lá na história de Saul, ele fez isso com Saul. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as artimanhas do inimigo. Nona pergunta: contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Está aí para marcar V ou F, algumas alternativas. Então, vamos ler Apocalipse 12, verso 12. Por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Verso 17, irou-se o dragão, ou seja, Satanás, contra a mulher,
e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Só fazer aqui uma paradinha, nós vamos estudar mais para o futuro, em alguns estudos, o que significa a mulher na profecia, e você vai entender isso mais claro, que significa mulher. Então, eu vou dar ali um tópicozinho para você continuar nos nossos estudos. E diz, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, contra quem o inimigo está irado em nossos dias? Contra aqueles que não seguem mandamento algum? Falso. Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos? Verdadeiro. Contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer? Falso. Então, o texto bíblico diz que o dragão está irado contra aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, né? É um conjunto. Então, nós precisamos nos atentar com relação a isso. Nós vamos ter um estudo que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ali para nós entendermos alguns dos enganos de Satanás, como nós já falamos, existe ali a astúcia, né? O desânimo, tentando te desanimar dos caminhos do Senhor, através do engano, através da perseguição. E essa última que eu acho muito interessante, porque você entende que quando você entra ali para o reino de Deus, quando você começa a buscar as coisas de Deus, e aí você acha que às vezes as coisas vão melhorar. E aí você para e pensa, mas puxa vida, a partir do momento em que eu resolvi seguir os caminhos do Senhor, as coisas começaram a piorar. Bem-vindo ao time. Por quê? Porque é esses que Satanás vai perseguir. Ele não vai querer perseguir quem está no caminho dele, quem está ali andando de bracinho, de mãos dadas com ele. Não. Ele vai querer perseguir quem está nos caminhos de Jesus. Ele vai querer afastar você. Ele vai querer desanimar você a estudar a Bíblia, como você está fazendo aqui conosco. Ele vai tentar te enganar. Fala, não, bem, não é assim, não. Depois, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 4, dos versos 4 em diante, ali no deserto da tentação. Satanás, ele aparece, ele fala com Jesus, e aí ele transforma essa pedra em pão. Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. E aí ele fala, ah, tá bom, então Jesus, você está sabendo da Bíblia? Ó, então pega aqui, ó, sabe o que Satanás fez? Ele foi lá no Salmo 91, versos 11 e 12, falou, tira-te daqui, ó, porque você vai dar as ordens, os anjos vão vir e vão te resgatar. O que Satanás fez? Ele corrompeu as Escrituras, ele tirou um pedaço das Escrituras, ele tentou enganar Jesus para desviar Jesus. Mas louvado seja Deus, que Jesus ele era conhecedor da palavra. Jesus não deixou ser enganado. E assim precisamos ser nós hoje também. Então, se eu não me engano, aqui a última pergunta. Como nos é possível vencer Satanás? Ali nós já lemos, nós vamos estudar no próximo estudo, de uma forma muito mais especial, pelo sangue do Cordeiro. Prestem bastante atenção. Mas aqui, então, nesse estudo de hoje, vão ser dadas algumas dicas, que está lá em Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Diz o seguinte, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a nossa força para vencer Satanás, ela não vem de nós, ela vem do Senhor. Então, deixe isso bem claro na sua mente. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui vai ter mais texto, mas vamos aqui compartilhando, explicando um pouquinho. Então a gente pode falar, nossa, eu estou numa luta com aquele irmão, com aquela irmã, com fulano, com cicrano, mas a nossa luta maior não é contra pessoas, e sim contra os principados, ou seja, contra Satanás, contra os seus enganos. Essa é a nossa maior luta. Ele pode usar de pessoas para nos desanimar, mas a nossa luta maior é contra o inimigo, contra Satanás. Novamente, então, ali Paulo enfatiza, portanto, tomai, e olha, preste bastante atenção, ele fala, tomai toda, não adianta você tomar só uma parte sim, outra não, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça,
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aqui é bom você deixar bem claro que santidade, num contexto aqui dos livros bíblicos, santidade são aquelas pessoas que se dispõem a estar buscando a presença de Deus. Paulo, todas as vezes que ele ia mandar suas cartas, ele falava aos santos que está a igreja de Coríntios, aos santos da igreja de Roma, ou seja, aquelas pessoas que se separavam. Santidade tem ali o sinônimo de santidade, é separação na Bíblia. E ali, então, respondendo a nossa pergunta, como nos é possível vencer Satanás? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Então, como eu falei, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, mas eu gostaria de destacar alguns trechos de Efésios capítulo 6, versos 17 e 18. Olha que interessante como Paulo ele dá ênfase à palavra tudo, toda, né, como numa forma geral. Ele fala da armadura e ele finaliza falando com toda oração e súplica, ou seja, você tem que orar, você tem que clamar, você tem que suplicar, orando em todo o tempo. Ou seja, não é apenas acordei de manhã cedo, orei, já estou com um escudo em volta de mim, já estou protegido. Não, é em espírito e oração o tempo todo. E para isto, vigiando com toda perseverança, ou seja, não desanime, busque, clame, fique firme e súplica por todos os santos. Ou seja, você não ora só por você, você também tem que orar para o seu irmão, para que ele não desanime, para que ele não venha se enfraquecer na fé. Então, por fim, eu coloquei uma imagem para você ver a comparação que a Bíblia faz. Ele fala ali do capacete da salvação. Aqui é um tema de um sermão também, mas só resumindo, porque o capacete? Porque da mente vem as nossas escolhas. Se você não cuidar da sua mente, a salvação ela parte das escolhas que você tem nela. Ali a justiça de Cristo, né? Ou seja, a couraça é a parte que protege o coração. E junto com ela, lá embaixo, tem um cinto. O cinto, ele trava ali essa parte da couraça. E ali, então, a couraça, o nosso coração, ele deve ser disposto sempre à justiça de Cristo e não à nossa. Nós não podemos achar que nós somos justos, mas sim Cristo é justo pelo que ele fez por nós. E o que vai tratar essa justiça, o que vai travar, vai dar a base para essa justiça é a verdade, é o cinto da verdade. Tem um salmo que eu gosto muito, se você quiser escrever aí para dar uma lida depois, que é o Salmo 89. Deixa eu só silenciar o meu celular aqui. O Salmo 89, o verso 14, diz o seguinte: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Ou seja, justiça e verdade são o fundamento do trono de Deus e de Cristo. E ali tem o calçado, né, para pregar o evangelho, ou seja, está sempre disposto a sair para pregar o evangelho. O escudo da fé, é só a fé em Cristo que vai proteger você contra os dardos inflamados do inimigo, contra as dúvidas que o inimigo vai, é só a sua fé, é a fé que você tem que vai te ajudar a isso. Então, se você está com pouca fé, clame ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. E por fim, ali a única arma de ataque, que é a espada. Em toda a armadura ali, Deus dá uma arma, que é a espada, e ele relaciona com a palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto da tentação, com a palavra, como está escrito, assim é a forma como nós devemos vencer hoje. Por isso que nós precisamos estar estudando a palavra de Deus. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Estude todos os dias. Então, recapitulando o nosso estudo de hoje, Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos, tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos
de Deus. E aqui, então, tem o nosso compromisso de fé. Imagino que você já tenha respondido no seu livrinho. Você crê que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e se rebelou contra Deus? Você acredita nisso? Você acredita que no grande conflito entre o bem e o mal, você quer ficar ao lado de Deus e a sua palavra? É o seu desejo esse? Você deseja se revestir diariamente, todos os dias, de toda, não só apenas um pedacinho aqui e outro lá, mas de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações? Se esse é o seu desejo, eu convido então você aí a fechar os seus olhos e nós vamos Pastor, orar. Mas vai, pode falar, pastor. você vai orar, mas antes da oração, eu queria aqui agradecer, né, a participação aí de todos. Queria só confirmar, irmã Hilda, a irmã levantou a mão, foi sem querer ou está querendo perguntar alguma coisa mesmo, só para a gente não ficar na dúvida aqui. Irmã Eu Hilda ia perguntar se Maria, alguém também tem alguma dúvida, pode perguntar aí antes de isso, nós orarmos aqui. pode abrir o microfone aí e falar, se alguém quiser. Não tem? Irmã Hilda, está tudo ok? Eu não estou vendo a irmã está com o microfone e o vídeo fechado, mas eu acho que não tem mesmo não, né? Então eu quero, irmãos, exatamente dizer isso. Se vocês, durante os nossos estudos, tiverem dúvidas, faça como o Richelle. Eu quero agradecer o Richelle aí. Ele abriu, a Maria Eduarda também, né? A Duda aí, abriu o microfone, perguntou. Aqui é para isso, irmãos. Não temos que ter dúvidas, não podemos, né, ter dúvidas. É claro, a Bíblia é infinita, ela é de Deus, né? Então, como o pastor Patrick bem disse, né? Nem todas as questões Deus revelou, né? Deus deu a revelação necessária para a nossa salvação. Mas faça a pergunta, questione. Jesus disse, né? Vinde e arrazoemos. Então, ele gostava disso, que as pessoas perguntassem, Nicodemos e outros perguntaram, e devemos perguntar também. Tá bom? Então, abra o seu microfone, faça pergunte, levante sua mão, que a gente está aqui, a gente vai atendendo conforme as nossas possibilidades. Outra questão rapidinho. Lidiane, me ajuda nessa questão aqui. Quantos aqui não têm o livro ainda para a gente poder estar... você vai receber o livro da esperança, né? O livro que a gente está entregando aí. E se você não é daqui do Rio, não é daqui de São Gonçalo, no caso, de Alcântara, e não puder, porque o livro físico nós temos na igreja. Vamos entregar um para cada um aí que puder e quiser ir lá na igreja. Tá? A gente está lá todo sábado a partir das 3 da tarde. Mas se você não puder e não quiser, a gente pode mandar por PDF. Então, fale com a Lidiane aí, né, a coordenadora do grupo, fale com ela, fale com um dos nossos colaboradores ali, e você vai receber o seu livro via PDF no seu WhatsApp. Ou, se você preferir, vá lá na igreja, ou, no caso, procure algum dos nossos, inclusive semana retrasada, né, pastor Patrick, você entregou um livro lá para a irmã, eu esqueci o nome dela. Maria Lucas. Maria Lucas, né? Ela recebeu o livro dela. Então, você pode ganhar o seu livro também. E a lição também, eu queria falar nisso. Muitos preferem a lição física, no papel. Então, nós temos essas lições, tá bom? Nos procure também, que a gente pode dar um jeito de entregar essa lição para você fazer em casa. Tá? E aí, você acompanhar aqui. Viram que tem uma diferençazinha aí, depois a gente vai ter que acertar isso daí, viu, Ricardo? Essa diferençazinha entre a lição escrita e a lição pelo WhatsApp, tá bom? Mas nós temos a lição escrita também para dar para vocês de brinde também, de graça, né? E, só fechando aqui, nós vamos ter aí todos os sábados, 19h30, teve um outro que levantou a mão aqui, deixa eu ver, a Lu Aqui Lima. apareceu que duas pessoas levantaram a mão, eu não vi quem foi. É a Hilda, que já estava com a mão levantada, e a Lu Lima. Tem alguma pergunta, irmã Lu Lima? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu estou realmente sem a lição, né? Eu queria saber como eu faço a lição da escola sabatina, porque eu não tenho ela física, porque está fechada a loja. Eu gostaria de saber se eu usar ela em PDF. Entendi. Essa aí é a lição, a irmã está perguntando da lição da escola sabatina. É outra lição. Pastor Gladson. Quem está falando?
Vânia, eu posso enviar para ela, eu recebo todos os dias do grupo Voz da Profecia, eu posso enviar para ela. Não, me parece que ela está falando da lição da Escola Sabatina, irmã Vânia. Então, lição da Escola Sabatina, eu recebo todo dia. Ah, tá. Ok, essa é outra lição, tá, irmãos? Ela está falando de uma outra lição. A gente está falando aqui da lição do estudo bíblico, correto? Só para a gente acertar isso, esse estudo aí que o pastor Patrick está mostrando. Então, são duas lições diferentes. É isso Mas pergunta Lu, você quer a da Escola Sabatina mesmo, que a gente faz da igreja, eu posso mandar para você. Eu mando para você no privado. Eu quero. Eu mando para você no privado, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Tá ok. Beleza? Então, Beleza. irmãos, assim, só relembrando então, nós podemos fazer perguntas, tá? Podemos ganhar o livro e teremos a lição também. Lição, no caso, mostra aí, pastor Patrick, essa lição aí, ouvindo a voz de Deus. Você, se quiser ela no papel, igual essa aí do pastor Patrick, nos procure aí no privado, né, no WhatsApp aí, e a gente vai... Aí vamos ver como que a gente vai mandar isso. Se você não mora aqui no estado do Rio, a gente vai ver. Mas as lições que vocês estão recebendo são as mesmas, tá bom? Pelo WhatsApp. Eu vou pedir à equipe, se possível, a gente fazer uma reuniãozinha rápida após aqui. A gente encerra aqui, o pastor Patrick faz a oração, a gente despede aí dos convidados e a equipe da coordenação fica um pouquinho só para a gente tirar algumas dúvidas aqui, tá bom? E acertar alguns detalhes, ok? Só vou pedir para o pessoal da equipe ficar. Os outros tenham uma boa noite. Pastor Patrick, pode fazer a oração final aí. Beleza. Então vamos orar. Só para então esclarecer uma questão aqui para vocês, meus irmãos. A gente não vai ter um estudo depois tão mais voltado para essa questão da origem do mal. Então, que fique claro, algumas questões na Bíblia, como eu já mencionei, nós não temos respostas. Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, ele fala sobre o mistério da iniquidade, ou seja, se é um mistério, muitas coisas nem ele sabia, imagina Paulo lá pertinho de Jesus, nos tempos de Jesus não sabia, imagina o que diremos nós hoje, né? 2 Tessalonicenses 2, 7, Asaf, salmista, no Salmo 73, quando ele começa a entender um pouquinho sobre mal, ele fala, olha, coisa grandiosa, pesada, eu não estou conseguindo entender. Então, fica aí também um pouquinho para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Mas o mais importante é que Deus proveu o plano da salvação, que nós vamos estudar no próximo estudo. Esse é o tema do nosso próximo estudo. Falamos um pouquinho aqui hoje já, não quis tomar muito tempo porque é o tema do nosso próximo estudo. Então, não falte o próximo estudo. Então, que Deus abençoe nós. Pastor, Oi. Só para eu saber aqui, Lidiane, quem vai ser o próximo instrutor? Para a gente só já... O Ricardo. Isso que eu ia falar. A próxima professora será a Roseli. Cadê a Roseli? Roseli, dá um oi aí para nós aí. E Roseli. Pode abrir o microfone, irmã Roseli. Oi, todo mundo. Tudo bem, pessoal? Prazer estar com vocês aqui. Boa noite para todos. Feliz semana. Então, estaremos juntos aí semana que vem. Para honra e glória de Deus. Vamos juntos misturados. Amém, amém. Ok, irmãos. Pastor Patrick, faça a oração para nós. Posso orar então? Então feche seus olhos aí e vamos orar. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, agradecidos somos ao Senhor por mais esse estudo da Tua Palavra. Agradecemos porque o Senhor, apesar de muitas dúvidas que vêm à nossa mente, mas o Senhor deixou o básico necessário para entendermos um pouco da origem do mal neste mundo. Entendemos hoje que o mal não veio de Ti, Senhor, que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, de bondade. O mal surgiu dentro do coração de um anjo que foi criado perfeito, mas por causa dessa perfeição, o orgulho, a vaidade tomou conta do seu intuito, do seu coração, e infelizmente esse mal ele foi implantado no céu e também na terra. Mas louvado seja o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor estabeleceu um plano da salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, a cada dia estarmos preparados para esta batalha, porque o que nós vivemos hoje é um grande conflito, é uma guerra, uma luta aqui nessa terra. E para nós a vencermos, nós precisamos ter o nosso grande capitão, Miguel, Jesus à nossa frente.
mas acima de tudo também precisamos estar revestidos de toda a armadura que só o Senhor pode nos dar. Nos ajude, nos abençoe, que assim como Paulo enfatizou, que possamos ser perseverantes na oração, orando em todos os momentos e acima de tudo orando também um pelos outros, para que o inimigo não venha nos derrubar. Dá-nos a tua paz, nos dê uma boa semana, Senhor, na tua companhia. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.